Irmãos, nós vamos hoje continuar com o assunto que começamos há 3 semanas atrás, né? Hoje faz 3 semanas que nós iniciamos um assunto falando, não é? Estando preparado para a guerra. Nós demos a introdução e eu queria fazer aqui uma correção, que quando nós falamos do capítulo 10 do livro do profeta Daniel, quando Daniel durante 21 dias orou, e Deus mandou resposta desde o primeiro dia através do anjo Gabriel. Porém, Gabriel foi interceptado pelo príncipe da Pérsia. E no dia eu falei que era uma potestade. Eu troquei a palavra, né? Então, para que a gente corrija essa palavra, que não era uma potestade, era um principado. Principado, para os irmãos entenderem, é traduzido pela palavra grega arcai. Tem alguém que pronuncia archai, mas a palavra é arcai, significando primazia, governo, superior. Refere-se a uma hierarquia de seres espirituais, sejam anjos ou demônios, que exercem poder influenciador sobre nações ou regiões. Então, aquele principado que interceptou o anjo mensageiro Gabriel, o nome já diz, ele era uma autoridade superior no reino espiritual. Eles não descem aqui à terra. Eles não descem aqui. Eles ficam em cima, impedindo que as mensagens de Deus cheguem até seus servos. Não é? E principados deriva da palavra arkomai, que significa começar, é o começo de uma autoridade espiritual constituída, indicando ser o primeiro em posição, poder e soberania. Então você vê aí que nós, crentes em Cristo Jesus, não estamos lutando contra as pessoas, mas a nossa luta ela é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Como diz o texto, o versículo 12 do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Paulo diz: portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, quando você pensa que seu inimigo é o seu vizinho, é o seu pai, é sua mãe, é seu patrão, não é. São os demônios que atuam sobre eles. E o principado, ele tem esse poder de influenciar nas decisões que são tomadas pelos homens. Por isso que a Bíblia diz que aquele que não é guiado pelo Espírito de Deus, esse não é filho de Deus. Porque se nós não formos conduzidos pelo Espírito Santo, a gente vai ser conduzido por quê? Exatamente. Por Satanás. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, ele diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que eles não consigam entender, assimilar, compreender de fato o que é o Evangelho. Então, esse principado, ele trabalha
da inteligência do ser humano, fazendo com que ele entenda as coisas de uma forma totalmente contrária ao que é real. Satanás trabalha com a ilusão, com a utopia, com a mentira. Jesus disse: eu sou a verdade. Depois ele diz: conheça a verdade e ela te libertará. Oh, glória! Lembre-se que nós não estamos lutando com um ser qualquer. Nós estamos lutando com um ser que não morre, um ser que é superior a nós em poder. Satanás é superior a nós em poder, é mais rápido do que nós, porque ele não está limitado ao espaço aqui, ó. E nós só podemos vencer a Satanás e ao sistema com as armaduras de Deus. Oh, glória! Louvado seja Deus. Este assunto é de suma importância para a igreja, pelo fato que, se você entender isso e viver isso, nenhum demônio do inferno lhe derrota. Nenhum. Nada lhe derruba, nada lhe para, nada lhe detém. Porque as armaduras de Deus, irmãos, elas não são armas que a gente usa com o braço, com a força do braço. As armaduras de Deus são elas que nos habilitam e causa temor no inferno. Causa temor no inferno. Não é você não tem que temer o diabo tem que temer você. Aleluia. Por quê? Porque você está revestido da armadura de Deus. E muita gente, quando fala assim de armadura, a gente bota na mente, né, aquelas proteções no tórax, pernas, braços e etc. Não. As armaduras de Deus, elas não são vistas a olho nu, com os olhos carnais. E Paulo, dentro desse contexto, ele traz uma figura de linguagem usada no grego por Paulo. Expressa a ideia da resistência e avanço individual de cada soldado contra um ataque inimigo. Não se refere a uma invasão em massa do domínio do mal. Paulo descreve simbolicamente a roupa de guerra do próprio Senhor Jesus, o Messias. Claro que Deus não precisa de armadura, porque Deus, ele é inatingível, ele é imorrível, imatável, indestrutível, inabalável. Por isso, nós é que precisamos da armadura de Deus. Então Paulo, ele usa a figura de linguagem aqui nos textos de Efésios, que nós lemos mas vamos ler o restante. Quando ele diz: no demais, irmãos, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis sem retorno.
retroceder, sem voltar atrás, sem desistir, sem parar. Aí vem uma pergunta: o que é o dia mau? Daqui a pouco a gente vai chegar, mas para você pensar, o que é o dia mau? Glória a Jesus. Paulo descreve simbolicamente a roupa de guerra do próprio Senhor Jesus, o Messias, e revela que é o caráter e não a força bruta, ou mesmo a inteligência, que vence a maior das batalhas. Não é a força bruta, nem a capacidade intelectual que vence a maior das batalhas. Nesse sentido, é o caráter, olha, do guerreiro, sua principal defesa também. A armadura de Deus, ela começa no caráter de Deus em nós. Presta bem atenção. Mateus, capítulo 26, versos 52 e 53. Vamos lá conferir? Mateus 26. Diz assim: mas Jesus lhes ordenou: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai, e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Isso é Jesus falando quando estava sendo preso para ser julgado pelos ímpios, pelos homens deste mundo. Pedro pega a espada, corta a orelha do soldado Malcolm. Jesus pega a orelha de volta, bota no lugar e disse: olha, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Ou tu não sabe, se eu quisesse agora, eu pediria a meu pai, ele mandaria 12 legiões de anjos. Sabe quantos anjos eram, irmão? 72 mil. Um anjo só matou 185 mil. Um anjo só. Imagine 12 mil anjos. Jesus disse: eu ia pedir logo de muito, para acabar com tudo. Se eu quisesse. Porque ele estava dizendo que não era a força do braço de Pedro que iria resolver o problema, mas era a verdade. Porque ele disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, seja condenado, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscite. Oh, glória! Louvado seja Jesus disse isso, e a verdade de Deus não volta atrás. Louvado seja o nome de Jesus. Por que Jesus disse isso, irmãos? Nós precisamos, escuta bem, eu disse há minutos atrás que as armas da nossa luta não é a força do braço, não é a força da arma. Porque a arma, quando Jesus diz em Mateus 10, 28 em diante, ele diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não tema a morte física, tema a morte espiritual. E Jesus deixa isso claro diante, escute bem, diante do ímpio Pilatos. João, vamos lá, João 18, 36, 18, 36 do Evangelho de João.
Jesus diante de Pilatos diz assim: ao que lhe afirmou Jesus, meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é daqui. Jesus está dizendo que o reino dele não é físico, material. Se nós, olha, escuta, você faz parte do reino de Deus? Sim ou não? Se você faz parte do reino de Deus, as suas armas não são carnais. Suas armas são espirituais. E as armas espirituais, elas precisam ser usadas da forma certa. Aquele vizinho que te perturba é o demônio que catuca ele para te perturbar. Que faz ele ver coisa que não existe. Faz ele sentir inveja de você. Fica com inveja da tua vida. Mas essa mulher não tem nada na vida, mas só vive feliz. Viva alegre e feliz com Jesus. A minha alma só vive a cantar. Minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou. Essa mulher não tem nada, mas só vive cantando. Não é o que você tem que incomoda, é o que você é. Satanás sabe que sobre a sua cabeça repousa uma coroa de glória. Que glória é? A salvação. A salvação. Que só tem aqueles que receberam Jesus como o Senhor da sua vida. Então as suas armas, elas não são carnais. Não é a força do seu braço. É o poder do Espírito Santo que mora em você. E Satanás usa, escuta bem, o que está em você para entristecer o que você tem. O que é que você tem que o diabo usa? Os seus sentidos. Para despertar o quê? O pecado. Para entristecer quem? O Espírito Santo que habita em você. Para que o Espírito Santo saia de você, está morto. Não tem vida. É o Espírito Santo que sustenta a nossa vida espiritual. Sem a ação do Espírito Santo, estamos mortos dos nossos delitos e pecados. Por isso que a nossa luta é de joelho. A nossa luta é com a verdade. A nossa luta é com a oração. A nossa luta é com a fé. A nossa luta é com a espada do Espírito. Essas são as nossas armas. Essas são as nossas armas. A gente usa elas. Eu lembro de, aqui vocês sabem, nós tínhamos um problema com o vizinho. E um dia eu chego aqui, 2h pouca da tarde, tá Manu ele na frente, coitada, no sol quente, com a cara de choro. E o vizinho chegou aqui, disse poucas e boas com ela me contando, e eu tomei uma decisão. Eu disse: Jesus, tu vai fazer 3 coisas com essa alma: ou se converte, ou se muda, ou desça-lhe a espada. E eu fui meio invocado com Jesus e fui lá e disse: eu faço um voto, Senhor, eu raspo a minha cabeça quando o Senhor fizer. Não sei se vocês lembram que eu raspei a cabeça. Eu não vou nem esperar ele fazer, eu já sei que ele vai fazer, eu raspei logo.
Irmão, a coisa foi tão... que ele se mudou, já fazia meses e eu não sabia. Quando eu vim saber, ele falava, já faz meses que ele vendeu a casa e foi embora. Acabou-se. Porque se a gente for entrar na carne, a vontade era lá pegar, dar um estouro, né, dar um balão, botar o pé no pescoço, botar a língua para fora, dar um nó na língua e morre engasgado, miserável. Essa é a força do braço da carne, que ia resultar em muito prejuízo. Ou não era? Mas Deus disse, não, peraí. Deu um sopro e foi-se embora. Amém, Jesus. Glória a Deus. Acabou-se. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. O próprio Deus é descrito, veja só, Deus é descrito simbolicamente, vestindo a couraça da justiça ao apresentar-se na fronteira de guerra, revelando o poder da verdade. Isaías 59, 17. Deus é representado simbolicamente vestindo a couraça. Mas qual era a couraça de Deus? Verdade. Glória a Deus. Verdade. Deus não trabalha com a mentira. Quem trabalha com a mentira é Satanás. E dentro desse contexto, o apóstolo Paulo diz, vamos ver, segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios. Paulo diz no capítulo 13 e verso 8. Paulo diz, porquanto nada podemos contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Não se pode nada contra a verdade. Pode se ocultar a verdade, pode esconder a verdade, mas ela é tão forte que ela surge, ela aparece. Jesus disse, não há nada oculto que não seja revelado. Pode se esconder. Eu lembro-me de um irmão, escuta bem, viu? Ele em adultério, pecando, escandalizando o nome de Jesus, e continuou nas atividades, negando, mentindo. E um dia, um culto de Santa Ceia, ele dizendo, irmãos, estão dizendo que eu estou em pecado. Se eu estiver em pecado, nessa noite Jesus me batiza. Aí Jesus batizava com o Espírito Santo. Aí todo mundo acreditando nele. Porque, irmãos, a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. O poder não está em nós, está nele. E está em nós quando nós vivemos a verdade dele. E aí levantou-se uma senhora já bem idosa. Chegou, veio profetizando, andando. E quando chegou no púlpito, levantou a mão para ele e disse, homem, se tu não te arrepender hoje, tu morre. E ele não creu. Quando terminou o culto, ele não desceu do púlpito, morreu. Isso é para quem crê. Morreu. Porque nada podemos contra a verdade, a não ser a verdade. O dia mau se refere ao dia que seremos atacados fortemente pelas dúvidas ou pela tentação de negarmos a fé no Senhor. Quantas vezes a gente que é crente, escuta bem,
surge aquelas dúvidas. Meu Deus, será que eu estou mesmo na verdade? Será que eu realmente estou certo na decisão que eu tomei? Porque, meu Deus, é tanto pensamento contrário, é tanta gente falando ao contrário da decisão que eu tomei em relação à fé em Ti. É tanta coisa que surge, Senhor. Ou não é assim? É ou não é? Meu Deus, será que é verdade mesmo que esse negócio de ser crente está certo? Vem as perguntas, os questionamentos, as dúvidas. Aí Paulo, no capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10 e verso 4. Não, vamos começar do verso 3. 10, 3 em diante da segunda carta aos Coríntios. Paulo diz: porquanto, embora vivendo na carne, não lutamos segundo a carne, segundo os padrões do mundo. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Tem tradução que diz assim: vãs filosofias ou sofismas. Aí vem a pergunta: pastor, o que é sofisma? Sofisma é um argumento falso ou raciocínio defeituoso intencionalmente feito para induzir a um erro. Rapaz, tu com esse negócio de crente, tu tá ficando, é doido. Tu já viste que Jesus vai voltar? Faz tantos anos que eu escuto o povo dizer que Jesus vai voltar e ele não voltou ainda. Ou você não escutou já isso? A pessoa não conhece a Bíblia, mas aí se você conhece a Bíblia, você vai lá para Mateus 24 e diz assim: olha os sinais da volta de Jesus. Ele fala de sinais. Os sinais mostram que está perto. Aí a outra diz assim: o Apocalipse. Você diz para ele: só começa quando eu não estiver aqui. Poxa, por que tu? Porque eu sou a igreja que vai ser arrebatada. O povo do mundo está preocupado com o Apocalipse. Irmão, tem gente construindo bunker. Você sabe o que é um bunker? O cara cava embaixo da terra, faz uma estrutura de concreto e aço, coloca energia elétrica, água, mobília, é resistente a bombas e etc. Porque ele sabe que vai chegar o Apocalipse. Mas ele quer viver o Apocalipse aonde? Aqui. Porque ele não tem Jesus. Nós vamos viver o Apocalipse lá. Lá no céu. Porque nós temos a certeza da volta de Cristo para levar a sua igreja. Por isso que nós precisamos estar prontos para a guerra. E a guerra, irmãos, como nós lemos, não é carnal. A área de batalha espiritual, olha, é a tua mente. Tem gente, irmão, que fica com a mente tão perturbada que se você botar uma caçamba de óleo, não é um óleo não, uma caçamba de óleo cozinha, pensando, aquela turbulência na mente. Por isso que o salmista Davi diz: olha, escondi a tua palavra na mente. Porque quando vem o dardo inflamado do maligno,
abraçado com o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Para vencermos a guerra dos séculos, a guerra dos séculos, não é do século, é dos séculos. Porque a igreja, desde que ela surgiu, que ela luta esta guerra, que ela batalha esta guerra. O cristão sincero precisa de uma estratégia defensiva e ofensiva. Como é defensiva? O cristão que sabe defender a sua fé, que tem argumento espiritual, que tem argumento teológico, que tem argumento histórico. Primeira carta de Pedro, vamos lá ver. Primeira epístola do apóstolo Pedro. Capítulo 3, verso 15. Diz o texto sagrado: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Responder a qualquer pessoa. Por que tu é crente? Por que tu foste para a igreja? Por que tu só vive agora com a Bíblia? Por que nos dias de feriado, em vez de tu ir curtir, tomar cachaça, fumar, se estragar, se prostituir, tu vai para a igreja orar? Tu ficou o quê? Tu está alienado? Porque assim você vai ser questionado. Tu crê nesse negócio que foi Deus que criou os céus e a terra? Tu crê na evolução não? Tu crê no criacionismo? E aí, o que é que você vai dizer? Porque, irmãos, muitos crentes, eles não tiram tempo para estudar a Bíblia. Nem tira tempo para estudar e nem tira tempo para ouvir. Porque às vezes a pessoa não gosta de ler, às vezes a pessoa tem dificuldade de ler, mas você pode ouvir e memorizar. Conheci muita gente, irmãos, que não sabia nem ler nem escrever, mas ouvia. E pegava a Bíblia e falava da Bíblia todinha, sem saber nem ler, mas porque ficava ouvindo, aprendia. E dizia onde estava escrito e o que era que tinha escrito. Gente idosa. Lembro-me do pastor Elis Clementino. Ele trabalhava ali na estação da antiga Refesa, estação de trem. E tinha muitos crentes. E todos os dias eles se reuniam para fazer o culto. E tinha um testemunho de Jeová que ia para o meio atrapalhar o culto. Quando foi um dia, uma das irmãzinhas que trabalhavam na cantina da empresa, na cozinha, na copa, né? Já idosa, mas cheia do Espírito Santo. E quando os irmãos começaram a fazer o culto, Deus tomou ela e chegou para aquele homem: cala-te, homem! E o homem perdeu a voz, não conseguia mais falar. Que era justamente o testemunho de Jeová que ia para o meio para atrapalhar o culto. Deus tomou a irmãzinha, levantou o dedo e disse: cala-te, homem! E ele perdeu a voz e ficou ali sem conseguir falar e nunca mais foi para o meio do culto perturbar. Gente simples, mas que ouve, guarda e pratica e deixa Deus usar.
Não importa o seu grau de instrução, porque os discípulos também não tinham, mas se tornaram homens poderosos em Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Precisamos da estratégia defensiva, saber defender, e ofensiva, falar a verdade com base, com argumentação. Porque nós somos crentes, mas não somos alienados. Nós cremos no invisível, mas o invisível que nós cremos tem base racional, lógica. Como diz o Salmo 14, diz: o idiota dirá, Deus não existe. Mostra-me Deus. São as perguntas sempre mais feitas por aqueles que querem desmerecer o cristianismo, desmerecer a pessoa de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, ele diz: tanto as coisas invisíveis quanto as visíveis, as que eu vejo e as que eu não vejo, foram criadas por Deus. Tu não pagaste R$1 pelo ar que tu respira, não sabe nem de onde ele vem, estás respirando. Glória ao nome de Jesus. Primeiramente, assumir uma postura de defesa, armando-se da verdade. Para se defender o Evangelho, a palavra de Deus, você não precisa da mentira para defender a verdade. Você só precisa da verdade. Nada podemos contra a verdade, senão a verdade. E Paulo diz aqui em Efésios 4:15. 4:15. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. É com a verdade, armando-se da verdade, da justiça e da santidade. Justiça e santidade. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fé absoluta nas promessas do Senhor e certeza pessoal da salvação. Você tem certeza que é salvo? Você tem certeza que se Jesus voltar agora, você sobe no toque? Porque se não tiver essa certeza, tem alguma coisa errada. Porque confiamos na promessa do Senhor. Como Deus não pode mentir. Vamos ver? Tito, capítulo 1. Versículo 2. Veja o que é que Paulo, escrevendo a Tito, diz: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança de quê? O que é que está escrito aí? Da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes da criação do mundo. Deus não mente. 1 e 2. Deus não mente. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo diz: nós que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura. Olha a armadura novamente. De quê? Armadura de quê? Da fé, do amor, tendo por capacete o quê? A esperança da salvação. Aleluia.
O crente não tem medo do Apocalipse. Pastor, vai chegar o Apocalipse. Deixa ele vir, minha gente. O Apocalipse não mete medo quem tem a esperança da salvação. Não mete medo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Em seguida, investir contra os inimigos da nossa alma, empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E quando a Bíblia diz empunhando a espada do Espírito, não é no sentido de você estar com ela na mão, não. Mas a espada é do Espírito. A Bíblia diz, quando mostra lá em Apocalipse 19, a figura de Cristo montada em um cavalo. Jesus vem montado num cavalo? Não, não vem. Aquilo ali é uma alegoria. Cavalo, na antiguidade, era símbolo de poder. E branco, normalmente os cavalos brancos eram usados pelos reis. E a Bíblia mostra lá em Apocalipse 19, Jesus vindo montado num cavalo branco. É que ele vem montado num cavalo branco, literalmente? Não, está dizendo que ele vem com glória e poder. E a Bíblia diz assim: e os exércitos dos céus o seguiam. E na sua coxa estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E as suas vestes estavam salpicadas de sangue, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes, que veio para ferir a terra. Então, quando a Bíblia diz aqui, empunhando a espada do Espírito, ele está dizendo que você tem que ter ela na ponta da língua. Na ponta da língua. Irmão, tire, se você ler um capítulo da Bíblia, por um capítulo só, lê e ficar mastigando, ruminando ele o dia todinho. Não percebe, porque para aprender a Bíblia não tem pressa não. Você não aprende ela do dia para a noite não. Vou fazer 40 anos de crente, ainda estou aprendendo. Agora que eu estou aprendendo. E olha que eu já li de frente para trás, de trás para frente, como diz o Matuto. Mas agora que eu estou aprendendo. Porque a gente precisa ruminar. Então, quando a Bíblia diz que nós precisamos empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é porque a gente precisa ter capacidade de manusear a palavra. Manusear a palavra. Vê aí, Timóteo. 2 Timóteo 2:15. 2 Timóteo 2:15. Vê o que o texto diz. Procura apresentar-te aprovado diante de quem? De Deus. De que forma? Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que faz o quê? Maneja bem a palavra da verdade. É aquilo que eu tenho dito aqui nos nossos cultos de doutrina, nos nossos cultos, como sempre que a palavra é ministrada. Se você conhecer a palavra como ela é, nem testemunho de Jeová, nem adventista, nem mormonismo, nem espiritismo, nem catimbó, nem macumba, nem candomblé, nem espiritismo kardecista, nenhuma derrota dessa me engana. Glória a Deus. Porque você conhece a palavra. Não, porque eu fui, mas irmão, foi um culto tão bom, o povo lá é tão alegre.
E fala tanto de amor, cuidado, meu filho. Tem até uma história de um político que morreu. Isso foi uma anedota de um político que morreu aqui e passou para o outro lado da vida. E quando chegou lá do outro lado, um homem muito bonito, muito bem vestido, o recebeu e disse: vem cá, tem aqui 2 portas e tem 2 lugares. Aqui é a porta do céu e aqui é a porta do inferno. Aonde você quer ficar? Aí ele disse: não. Ele disse: eu quero ir para o céu. E quando ele entrou no céu, viu aquele silêncio, aquela tranquilidade, aquela paz, não tinha zoada, não tinha batuque, não tinha barulho, não tinha nada. E ele disse: eu posso visitar o inferno? Pode. Né? Nós estamos aqui para você fazer o que você desejar. Você vai ficar onde você quer. E aí ele foi descer, quando chegou lá no inferno, né, foi muito bem recebido, tinha lá muita mulher pelada, uma mesa cheia de bebida, cheia de cachaça, muita música, muita gente batendo no ombro dele. Você foi um bom político, todo mundo elogiando ele. E ele bebeu, fez tudo o que queria. Disse: agora eu vou lá visitar o céu e vou ver lá como é que é. E chegou lá, falou com, segundo essa história inventada, né? Fizeram essa analogia. E chegou lá e disse para seu Pedro: seu Pedro, eu não quero ficar aqui não. Aqui é muito, não é que aqui seja ruim, mas porque lá é melhor. Porque lá é melhor. Você não fica, não, de forma alguma. E aí, quando eu saí do céu, que fui chegar no elevador, já estava pegando fogo. Eu perguntei: o que foi que houve, meu amigo? O homem que estava bem vestido já estava com um garfo na mão, 2 chifres na cabeça, todo vestido vermelho, pegando fogo. E ele disse: o que foi que houve que mudou tudo? Não, nós estávamos em campanha. A campanha enfeita muito, estava tudo bonito, tudo florido, tudo muito alegre, né? Mas quando ele disse que não queria ficar, disse: não, eu quero descer, já estava ganho. Não é? É como uma pessoa diz assim: meu Deus do céu, a gente não quer falar, mas acaba falando. Eu vou votar nele porque ele ajuda tanto o povo. Mas onde é essa desgraça, meu filho? É de esquerda, vote não. Você está votando em Satanás e não sabe, meu filho. Fala tanto de amor, mas não consegue conversar com ninguém sem agredir. Porque quando você mostra a verdade, é mentira. Você mostra os fatos, é fake news. Agora tudo é criado. Pois é. Não é? Então por isso que a gente precisa estar, olha, revestido com a palavra. Lembra quando aquela mulher derramou um vidro de nardo puro nos pés de Jesus? A Judas disse assim: deveria vender e dar aos pobres. Olha, ele estava o que ali? Um falso amor. Deveria vender e dar aos pobres. Aí o texto sagrado diz: ele dizia isso não porque estava preocupado com os pobres, mas porque era ladrão. E isso não acontece hoje não? Fala tanto do pobre, tanto do pobre, tanto do pobre, e cortou aí, irmão. Tem irmãos nossos aqui que não tem mais o seu benefício de aposentadoria, porque o rei do crime cortou. Fora as bolsas famílias de gente que realmente precisa, né? Graças a Deus que nós não precisamos. O rei do crime, essa semana agora ele disse lá, tem um discurso que ele fez lá na Bahia, dizendo que 90% dos evangélicos dependem do Bolsa Família. Isso é uma mentira. Aqui não tem nenhum que precisa. Graças a Deus. Tudo é trabalhador, decente e honesto, que ganha o seu pão com o suor do seu rosto, como diz a palavra. Não é? Então a gente precisa, olha, identificar, porque às vezes faz aquela coisa toda
mas está ali empurrando devagarzinho para morar com Satanás no inferno, meu filho. A verdadeira verdade e o verdadeiro amor, ele suporta. Quem fala a verdade, ele ouve e argumenta. Ele não ouve para agredir, ele ouve para argumentar com fatos e lógica. Por isso que nós precisamos manusear bem a palavra da verdade. É com a oração que abre nossa boca para revelar ao mundo o poder do testemunho e da pregação. Não adianta conhecer sem orar, porque Paulo fala das armas espirituais, mas no verso 19 e 20, ele diz assim, olha, Efésios 6, 19 e 20, orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Como eu disse aqui, irmãos, na terça-feira, no nosso culto de doutrina, a mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus. Se Deus não der, acabou, não sai nada. Vem de Deus, vem de cima. Agora cabe a mim, cabe a você buscar. A fonte está aqui, ó. A fonte está aqui. A palavra. E diante disso que nós estamos falando, é imprescindível que a gente conheça as forças espirituais com as quais nós estamos lutando. E nós falamos da primeira força espiritual, que é potestade, ou principados. Aqueles que governam a política das nações, que traz para a mente dos governantes essa política maldita, que mata, que destrói, que oprime, que rouba a população. Não adianta a gente simplesmente falar, a gente precisa orar. Orar, para Deus intervir. Ô pastor, aí Deus não pode intervir sem a gente orar, não? Pode. Mas a Bíblia manda a gente orar. Orai por todos, principalmente por aqueles que estão exercendo autoridade. Porque toda autoridade foi constituída por Deus. Então a Bíblia manda a gente orar. Então a gente falou que era principado. Um dos poderes espirituais que atuam no mundo das nações, no governo do mundo. Segundo, aqui falou do principado, potestades, significado detalhado sobre potestade, traduzido do grego, exousia, é a palavra grega para potestade, significa influência delegada. São demônios que trabalham influenciando o sistema, as pessoas, colocando ideias, ideologias, gerando falsos ensinamentos como fundamentos da verdade. Quem que você acha que fundou o budismo? Não foi Buda, o Siddhartha Gautama. Todas as doutrinas budistas foram escritas por ele, mas ele foi inspirado por quem? Por Satanás. É ele que cria. Irmãos, é um ser espiritual extremamente capaz
capaz e inteligente. A gente não vence ele com nossas forças, não. É a armadura de Deus, é o poder de Deus em nós. E depois da gente estar revestido da armadura de Deus, estamos todos municiados, né? Aí Jesus diz assim: você pensa que durante 3 anos que Jesus passou preparando os discípulos para enviar, Jesus trabalhou o que neles? O caráter deles. Porque se ele não fosse trabalhado, olha, Pedro, Senhor, por ti eu morro, não vou deixar de jeito nenhum, Senhor, eu morro no seu lugar. Pedro, tu não sabe nem o que está dizendo, Pedro. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Você sabia que quem era para ser o traidor de Jesus não era Judas, era Pedro? Você sabia disso? Não era Judas, era Pedro. O próprio diabo pediu a Jesus Pedro. Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás me pediu para se andar contigo, mas eu não deixei. Sabe por quê? Porque Pedro, ele era o segurança particular de Jesus, era o único que tinha arma. Era o único que andava armado. Quem foi que cortou a orelha de Malco? Pedro. Os outros não tinham arma. Pedro era o segurança de Jesus. O que é que o diabo queria fazer? Queria usar Pedro para tirar a vida de Jesus antes dele ir à cruz. Para que ele não fosse à cruz. Porque Satanás sabia que na cruz os meus, os teus e os nossos pecados seriam pagos, o sangue iria nos remir, nós seríamos expiados e nos tornaríamos filhos de Deus. Jesus escolheu estrategicamente cada um. Aí foi quem? Quem foi que achou a brecha ideal? Judas. O homem do dinheiro, o homem que andava com o dinheiro de Jesus, que roubava o dinheiro de Jesus. Jesus chamou 12. Mas ele diz, mas a Bíblia é bem clara quando diz: um era o diabo. Um era o diabo. Então eram os discípulos e o diabo, que era Judas. É tanto que quando Judas traz Jesus e morre, lá em Atos, na renovação do ministério, Pedro diz: nós não podemos deixar vaga o lugar de Judas, nós precisamos colocar outro. E a Bíblia diz que elegeram Matias para o lugar de Judas. Então entenda, irmãos, que a nossa luta, ela não é com a carne. Principalmente no momento em que nós estamos vivendo dias, a Bíblia diz que sabe porém isto, que nos últimos dias serão tempos difíceis. E só as armas de Deus nos dará a condição de ir em frente. Não são as nossas armas, são as armas de Deus. As potestades são frequentemente vistas como governantes malignos, subordinados, gerentes das trevas. Eles gerenciam. Esses demônios que você vê muitas vezes incorporar nas pessoas, isso aqui são os pés de chulé do inferno, irmão. O tranca-rua, a pomba-gira, o viramundo, são tudo demônios de pé de chulé. Estão subordinados a gente superior. E a gente fica assim, assombrado. Menino, tu viste que demônio forte. Fulano pegou, incorporou, foi. Forte é o que está em você. Amém. Glória. É a palavra que diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro, dominadores deste mundo também. Aí não é um só, é um grupo de demônios que trabalham de forma unificada para ter o controle do sistema.
Dominadores deste mundo são agentes de Satanás agindo na esfera invisível para influenciar corações, mentes e doutrinas. Criar doutrinas, falsas doutrinas, baseadas em nada, em vãs filosofias. Quer ver uma doutrina diabólica, maligna, sem lógica? Uma das doutrinas do hinduísmo. Eles não matam barata, não matam formiga, não matam gafanhoto, não matam nada, inseto de qualidade nenhuma, nem bicho. Por quê? Você pode estar matando sua bisavó que está passando por aqui agora. Porque eles acreditam que a pessoa pode reencarnar numa barata, num macaco, num mosquito, num grilo, num percevejo, em qualquer tipo de ser vivo. Então não pode matar, porque você pode estar matando a sua avó. E o pior é as pessoas acreditarem numa derrota dessa, irmão. Veja a capacidade de Satanás. Se eles, irmãos, se Satanás enganou os anjos no céu, quanto mais tu. Por isso que a gente precisa, olha, meditar na palavra de dia e de noite. Se nós estamos enganados. Porque quando vem, não, meu filho, a palavra de Deus diz assim, não. A palavra de Deus diz assim, diz assim, diz assim, diz assim. Como nós não podemos com a verdade. Olha o que aconteceu com Estevão, o primeiro mártir da igreja. E a Bíblia diz que não podiam lhe resistir. Por quê? Porque quando eles falavam, aí Estevão dizia, não, a palavra de Deus está escrito, o profeta tal disse assim, e disse Moisés assim, e disse Elias assim, e disse Abraão, e eles citando as escrituras, e a Bíblia diz, e não podia lhes resistir. Aleluia. Ficaram com tanta raiva que mataram ele apedrejado. Porque, irmão, quando alguém não tem argumento, parte para a agressão. Quem vive assim, quem se comporta assim, a ideologia esquerdista. Todo ele é assim. Quando você prova ele, aí começa a gritar com você, você é um fascista, você é um racista, não é? Você é um homofóbico, começa a dizer coisas que não tem nada a ver. Porque não tem argumento. Não é? Então os dominadores do mundo, eles começam a trabalhar na mente, nas emoções, trazendo falsos sentimentos. Que você tem. Ai, bichinho, coitadinho, o rapaz preso, tão novinho, 16 anos, é de menor, tem que ser solto. Bom, o que foi que ele fez? Ele estuprou e esquartejou um casal de namorados. Mas ele só tem 16 anos, esse miserável tem que estar preso, nunca mais ser solto. Mas ele é menor de idade. Se ele é menor de idade para ser preso, para não ser preso, ele também não deveria estuprar uma menina durante uma semana e depois matar ela e o namorado e picar, como foi feito. A gente sabe que foi quem estava nele, mas ele deu lugar. O ser humano não está isento da culpa não, viu? O diabo usou ele, mas usou porque você deixou. Porque a Bíblia diz, não dê lugar. Se deu, ele usa. Ah, mas foi o demônio que me usou, foi, mas você deu lugar, então você vai pagar o preço. Não tem nem meio com Deus não, meu filho. Vocês lembram quando Deus disse a Saul, pega os amalequitas, acabe com tudo, homens, mulheres e crianças. Por que as crianças? Porque elas foram doutrinadas a viver daquela mesma forma. Então, quando elas crescessem, elas iriam continuar. Extermina tudo.
Mas tem pessoa que gosta de passar pano em cima de safadeza, de coisa errada. Não tem meio crente. Não tem meio salvo. Não, Jesus vem e você quase sobe. Quase não sobe. Só sobe por inteiro. Atuação terrena, para a gente parar hoje, finalizar. Atuação terrena. Agem na esfera da realidade visível e invisível, tentando escravizar o ser humano. Essa é a esfera de ação dos dominadores deste mundo, que é um grupo de demônios que trabalham para escravizar a mente, os sentimentos e as emoções do ser humano. Todo sentimento bom que a gente produzir vem de Deus. Todo sentimento ruim que a gente tiver não vem de Deus. Entenda isso. Por isso que a Bíblia diz: não te deixes vencer pelo mal. 12 e 21 de Romanos. Mas vence o mal com o bem. A carne diz assim: dá-lhe, mete no tabefe, pisa na garganta. Aí o Espírito Santo diz: tu é crente, perdoa essa derrota, não vale nada, mas perdoa, eu te perdoei. É assim. Jesus disse: se teu inimigo tiver fome, dá comer, é teu inimigo, mas dá comer ele, deixa ele morrer de fome não. Se tiver sede, dê água de beber. E se tiver nu, vista ele. Vista ele. Então se armem das armaduras de Deus. Amém? E se Deus nos permitir, na próxima semana a gente dá sequência a este assunto. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus.